Fala pessoal, mais um vídeo aí no canal, e esse vídeo aí é um pouquinho diferente, é um estudo aí de gráfico semanal, né, que todo domingo aí, ou sábado, eu pego e analiso os gráficos. Aí o pessoal aí vinha pedindo aí para eu compartilhar aí os ativos que me chamam a atenção, né, então vou fazer esse vídeo justamente para passar aí os ativos que me chamaram a atenção no gráfico semanal. Vou passar aqui pelo Ibovespa, vou falar um pouquinho sobre o Ibovespa e depois, sem mais delongas, né, vou passar aí os ativos que me chamaram a atenção para tomada de posição aí, que podem dar boas oportunidades ao longo desta semana. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o nosso Ibovespa. Nosso Ibovespa aí, que no gráfico semanal fechou num candle aí interessante, mas percentualmente a semana fechou negativa em eu acho que em torno de 0,40, né? Mas é um ponto importante, porque a gente vê o Ibovespa no gráfico semanal, tem essa movimentação de alta, ele chega próximo desta região de topos anteriores, que era uma região de resistência, virou uma região de suporte. Os vendedores tentam empurrar o preço para baixo, né, em cima de uma média móvel de 21 e respeitam, né, respeita aí, os compradores começam atuando nesta região. Se a gente vê nessa semana um candle forte de alta, podemos sim ver o Ibovespa acelerando a sua movimentação e retomando a sua movimentação de alta e dando término aí a esta correção aí no gráfico semanal. Quando a gente passa aí para um gráfico diário, a gente vê o Ibovespa em cima da média móvel de 200 dias e ele tem aqui esta linha de tendência de baixa que ele vem respeitando muito bem. Todas as tentativas de romper essa LTB foi negada, né? Os vendedores entraram atuando e empurraram o preço de volta para baixo desta região. Então, é um ponto importante que a gente precisa ver ser rompido. Seria muito interessante se o Ibovespa fizesse esse rompimento, uma correção, e aí sim montasse o pivô de alta, ficando bem interessante aí para nos deixar mais clara essa movimentação, essa retomada de alta do Ibovespa, se ele fizesse esse zigue-zague de alta no gráfico diário. Então, esta é a análise do Ibovespa, me chamando muito a atenção esta movimentação, né? Ainda mais em cima de uma média móvel de 200 dias, numa região aí que é uma região de suporte, né, do Ibovespa. A gente até pode aqui ver, tirando aqui, excluindo o leilão e direto, foi uma semana que teve um volume alto, né, e a gente pode ver que na semana a gente teve um volume ali próximo da média. Então, assim, o mais interessante, claro, é se nós tivéssemos um volume acima da média, mostrando realmente que teve defesa nessa região. E a gente vê, pegando aqui desse fundo aqui, que o Ibovespa recém está no 38,2 dessa perna aqui de alta, tá? Então, uma correção pequena, chegou muito perto de 50%. Aqui é a retração que eu mais gosto, a retração de 50%. E é a metade, né? Então, bem interessante. Mas chegou muito próximo. Então, se o Ibovespa começar a acelerar aí, não veria com maus olhos, dizendo que corrigiu pouco ou ficou difícil de pegar. Não, acho que uma correção saudável foi feita. A gente só precisa ver ele realmente romper essa linha de tendência de baixa. E a gente já tem divergências aqui no IFR, né? A gente tem aqui topos mais baixos e fundos mais altos e fundo no mesmo nível, dando divergência. No MACD, a gente tem fundos cada vez mais baixos e no MACD, fundos cada vez mais altos, dando divergência. Então, sim, podemos estar chegando perto de um ponto aí de inflexão no gráfico diário aí dessa correção e a gente começar a ver uma valorização no nosso Ibovespa. Beleza, feita essa introdução sobre o Ibovespa, agora vamos falar um pouquinho sobre os ativos que me chamaram a atenção, e um deles foi Blau3, né? Blau3, que no gráfico semanal vinha aí numa movimentação
de baixa. Tem essa linha de tendência de baixa. Conseguiu romper esta linha, testou a linha, fez um engolfo de alta com volume acima da média, acelerou, conseguiu romper, cruzar as médias móveis de 9,21, corrigiu agora na média, semana retrasada faz uma barra de ignição, né, rompendo o topinho anterior com volume alto, e agora essa semana fez uma barrinha de contração, né, uma barrinha ignorada. Então não seria nada mal a tomada de posição na superação dessa máxima aqui, com stop abaixo desse fundinho, e quando a gente vem no gráfico diário, a gente vê que o ativo também cruza suas médias. Ele pode estar fazendo aqui um pivôzinho de alta, ficando bem interessante para tomada de posição aí Blau. E ela já vem fazendo um canalzinho de alta aqui, né? Então chamando bem a atenção aí Blau, depois de uma grande movimentação de baixa, fazendo aí um sinal bem interessante. Outro ativo, Brasil Foods, né? Um ativo forte. Brasil Foods a gente não está tentando pegar ali uma reversão, né? Brasil Foods é um ativo que vem se movimentando forte, com uma movimentação bem altista, com as médias bem alinhadas. E o que a gente teve? A gente teve uma correção, né, na média móvel de 21 períodos. A gente teve na semana retrasada um engolfo e nessa semana aí uma barra ignorada, né? O volume foi forte essa semana, confesso que sim, me deixou um pouco desconfortável esse volume tão forte. Eu gostaria do volume forte na barra aqui que engolfou o candle anterior. A gente até tem aqui 1, 2, 3 de compra, né, do Stormer. Então poderia ser compra aqui com stop aqui embaixo, ou stop até aqui embaixo seria um stop de quase 11%. Eu acho que o stop mais seguro é aqui embaixo desse fundinho anterior, tá? Outro ativo que me chamou a atenção, CSMG3. CSMG3 vem, né, fazendo aí umas movimentações altistas, um pouco mais agressivas, né, um pouco mais voláteis, né, não tão reloginho que nem Brasil Foods, mas a gente tem sim um canal de alta. A gente teve aqui o rompimento da média de 200, o toque da média de 200, e a gente tem sim o ativo agora fazendo uma correção, fazendo até 1, 2, 3 de compra também em cima da média móvel de 21, podendo sim ser uma tomada de posição bem interessante na superação dessa máxima, com stop aqui nesse fundo anterior. E o ativo fez aí um teste numa região de suporte. Então seria bem interessante aí a tomada de posição depois desta movimentação aí de correção do ativo. Marfrig, né? Marfrig também me chama a atenção no gráfico semanal. Marfrig sim teve uma movimentação de baixa bem forte, marcou aqui um fundo duplo, já meteu o zigue-zague rompendo e cruzando as médias, e depois sim começou a fazer a sua movimentação altista, fazendo até um canalzinho de alta. Rompeu a média móvel de 200, voltou para baixo e na semana retrasada fez um engolfo de alta, aí, conseguindo engolfar 3 semanas com volume muito forte. Nessa semana faz um candle de retração, um candle de respiro, dando indício aí de um respiro do ativo, e se romper essa máxima, pode sim dar continuação à sua movimentação. O stop mais seguro seria aqui embaixo, mas seria 17%, então eu trabalharia com um stopzinho aí da barra ignorada, tá? Bem interessante essa movimentação de Marfrig. Beleza? Então, pessoal, esses são os estudos aí e os ativos que eu achei bem interessante. Tem um ativo que me chamou a atenção, né, que foi Sabesp, né, que está fazendo aí a correção no gráfico semanal em cima da média móvel de 9,21 e topinho anterior, mas eu estou aguardando aqui no gráfico diário, porque a gente tem a marcação de um fundo duplo, a aceleração, a correção. Agora eu preciso ver ele romper esse topinho aqui, então o ativo que eu vou ficar de olho durante a semana, caso rompa aqui essa região, vai me chamar bastante atenção aí o ativo. Maravilha? Então, esses são os papéis que sim eu anotei para essa semana no gráfico semanal, e Sabesp aí para o gráfico diário, que me chamou a atenção, né, no gráfico semanal,
e no gráfico diário tem aí um ponto que me chamou a atenção, eu já marquei ele. Então, esses são os estudos aí para esta semana aí no gráfico semanal. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e bota aí nos comentários quais ativos são os destaques de vocês para esta semana aí que vocês estão de olho. Forte abraço, até mais, pessoal. Fui!